fizeram, eles vão ver falar, eles fizeram um cardápio diferenciado na Páscoa, onde o brigadeiro era feito de banana com 100% cacau. Isso Das creches. Depois tinha no estrogonofe, onde não pode creme de leite no estrogonofe, então eles ensinam. Hoje, a Priscila acabou de colocar que foi feito lá um molho, para não usar o molho que vem com conservante, que vem com aditivo de não sei o que, lá. É com quem que é o molho? Tem creche que fez com abóbora, beterraba e tomate, e outras que substituiu a abóbora por cenoura. Então, a gente está tentando se adequar porque existe também o paladar da criança, né? E a gente não pode deixar uma criança sem comer, porque o gosto do molho não é aquele azedo que a gente come, né? Porque o molho que a gente come, se não souber temperar, ele é ácido, né? Então, assim, a gente vem tentando adequar para quê? Para que a gente chegue o mais próximo possível e porque é educação alimentar, né? Na verdade, a gente está preocupado com as crianças. E os pais, a família, né? Eu falo família me incluindo também, porque minha neta come quilos e quilos de chocolate. E a gente sabe que isso não é bom, né? Então, assim, a gente tenta se adequar o máximo possível para que nem os nutricionistas que são responsáveis, que são eles que respondem, né, sobre isso, a prefeita responde, a dona Marta responde e o conselho junto da gente também. Então, a gente está tentando se adequar, tá bom? Então, como ficou combinado na última reunião, que nós falaríamos sobre o período integral, né? Porque foi um assunto do CME, do Conselho Municipal, e a gente falaria também da questão do cardápio que vem vindo com a nova licitação e do cardápio que eles estão oferecendo hoje na escola, que é pedido por eles também que em todas as escolas tenham um cardápio afixado para que os pais tenham ciência daquilo que o filho comeu. Então esse cardápio hoje já está Ah, podemos começar. Esse é o cardápio gente. Já está em todas as escolas, eu já vi nas escolas, inclusive até foto. Bom, pode passar. É um cardápio para creche, um cardápio fundamental 1 e fundamental 2 geralmente é parecido, né? Ensino Infantil e Fundi 1 é o mesmo e o Fundi 2 é diferente. E o período integral, por ele ter duas alimentações a mais, uma alimentação a mais, o integral tem um lanche a mais. Agora tem um bom combinado, né? Que não tinha ovo na escola. Meu filho tá adorando. Mas você não sabe como comer pão na ovo. Esse ano eu não faço o cacau foi difícil pra gente porque é 100% cacau, não é amargo. Na verdade, é só municipal. Amanda, eu também preciso. Esse ovo mexido, ele não vai óleo, ele não é carne. Não, ele vai um pouquinho de óleo só para comer assim, funcionar, né? Vai um pouquinho Mas dentro não é usar a fritura? Não é frito, é mexido. Mexido. Frito seria Não, mesmo essa essa vai óleo. fechar uma quantidade que vai uma quantidade que vai Só que você vai querer rodar um pouquinho, não é frito imerso. A Amanda pode explicar um pouquinho, o Everton, a Priscila, que quando é mandado o alimento para a escola, existe toda uma conta para ser feita. Então, o quanto eles têm que, se eu tiver casa, eles me ajudam, tá? O quanto eles têm que comer de carboidrato, de proteína, de fibras naquela alimentação. Então, quando se coloca aí que tem um ovo mexido, por exemplo, tem lá a quantidade do óleo, que é a gordura saturada, né, que eles podem usar. Aí fala um pouquinho sobre isso para vocês, como é que é feito. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Amanda, você é vizinha, né? Tudo social, né? Agora eu conheci, né? Esse é a pequenininha. Tá Pode bom. falar, não é em relação ao nosso cardápio, toda a estrutura acerca dele, né? Até algumas escolas elas se perguntam, mas como é feita essa questão do mercado? Cada faixa etária de idade a gente tem um per capita de quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de fibras, é tudo dentro de uma estrutura.
Ah, tá. Mercado é basicamente uma conta. A quantidade que é para cada Por aluno, por quantidade por aluno. Então, dentro desse per capita, a gente faz isso, basicamente no final, sempre tem. Nem todos têm mas No final, sempre a querem gente ver tem. aqui. Porque aí a gente coloca adequação de necessidade nutricional por segmento, né? Por faixa etária de aluno. Então, às vezes, esse per capita vai variando dependendo da necessidade do aluno, né? Então, realmente, são os dois. Eles têm um momento maior que meninos nacionais. Também. Então, muitas vezes. Tem o seu também. Não tem o seu? E aí, até mesmo nessa questão, como o Décio, né? O Décio ele tinha mencionado, tudo. O nosso cardápio ele é avaliado pela Equicosam. A partir do. O que é o Equicosam? Ele é um órgão estadual que ele avalia a qualidade nutricional de cada cardápio. Então, ano passado, a gente participa, né, já, do Programa Alimentar Futuro, que é um programa do Fiesp, que tem parceria aqui com a cidade de Mongaguá e o Equicosam avaliou o nosso cardápio, né? Dentro disso, a gente precisa seguir algumas regulamentações. Não é que tem uma proibição, tem uma adequação. Então, essa questão do óleo, a gordura saturada em si. A gente tem quantidades específicas que a gente pode usar, que não ferem com a legislação. Então, por isso que a gente optou por o mexido, porque a gente colocou também a questão não só o ovo mexido estritamente, mas com tomate, tudo para conseguir também trazer essa palatabilidade e também a questão de alternar ali na hora do preparo em si. Então, tudo tem as vantagens específicas. Cada segmento ele tem uma quantidade que pode utilizar, até mesmo, porque talvez a gente tenha os biscoitos. E a cada ano fica mais restrito essa quantidade, que a cada ano eles vão aumentando a quantidade de alimentos in natura que tem que ter na escola e cada vez menos o industrializado. Então, até o Equicosam, ele avaliou o nosso cardápio e a gente estava realmente nessas possibilidades, com gorduras saturadas, com açúcares, estava dentro dos parâmetros, mas a gente tinha que regularizar algumas questões. Então, por isso, a partir desse ano, a gente pensou muito nessa proposta com o ovo, né, no pão, ao invés prontamente da manteiga ou da margarina em si, para que a gente acrescentasse também uma melhora nas gorduras insaturadas, né, que são aquelas boas, e basicamente uma quantidade maior de proteína, então, por tal, a inclusão dos ovos também, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode ir perguntando. E também é muito difícil, às vezes, pensar nesse cardápio, porque é aquilo que a gente fala, né? Para não comer sempre o feijão, vamos colocar lentilha. Sim. Qual é a família que tem o hábito de comer Arroz lentilha, integral, nas né? creches. O arroz integral, que eles não aceitam. Então, assim, os meninos vão tentando, né? Para lá e para cá se mexendo, para que se adapte, né? Senão eles vão passar o ano inteiro comendo arroz e feijão. Uma coisa que eu não vi aqui eu fui falar que pode feijoada na escola. É a feijoadinha, Tem a feijoadinha. é quarta-feira. É de quarta. Isso. É uma feijoadinha bem saudável. Uma farofinha linda, só de olhar, gente, uma cheiro, exato, E é feijoadinha porque eles compram feijoadinha a carne suína, né? Os cubos de carne suína. Não é uma feijoada que vai linguiça, costelinha, nada disso. Ela é feita bem cozida. Mais temperada, né? Não tem gordura, não fica gordura na Essa é uma carne suína. É maravilhosa a comida. farofinha de coisa. Quem gosta de risoto, eu prefiro isso. Ah, não, eu gosto. Eu tinha que vai pedir uma farinha. Quando vai de fora, eu segui para dar um risoto, mas assim, frango, Isso, eu ia falar isso agora. eu não misturar. Aí fica aquela coisa fácil. Vai, uma boa dica. Mas eu sei que também não é Sim, eles têm. Então, eu vou fazer o arroz e o frango, o milho e a ervilha, no bolinho, deixar separado. Separado. Porque é diferente você comer um arroz com essa mistura. Você é uma Então a feita. gente
tá pensando em Outro jeito, fazer uma opção espalhada. Isso, é porque muitas coisas elas estão Mas a gente sabe prática. Eu na minha escola não Tá, gente, eu perguntei uma dúvida aqui para eles não sabem também dizer. A Jaqueline comentou que existem outros conselhos, por exemplo, que fiscaliza a estrutura da escola. Eu perguntei o que é servido de suco ou de ser água durante as refeições, porque não consta. E ele falou que sempre é uma fruta e aí eles consomem água. Quando não tem água na escola, cabe ao nosso conselho fiscalizar, porque existe uma denúncia de que está ausente, né, está com falta de água no Colégio Pedrão, e aí se a gente tem uma comissão de direitos, deveria ser feita uma visita para essa denúncia nem chegou aqui na mas escola. tem, eu vi em rede social. Então aí o conselho Hoje está é livre só. para ir Hoje visitar é essa pessoa e convide. Qual é a falta de água? Nas torneiras não tem. Mas Tem gente nessa rede social. Porque eu fui na escola quarta-feira. Aí essa é a função do conselho, né? Ir visitar, ver se realmente é fato. Hoje eu estive no Pedrão, teve prova. Eu estive no Pedrão, inclusive eu tomei água, a gente conversou e ninguém. Quarta-feira também estive no TV. Não, Deixa eu te não falar. houve essa conversa. Nem querendo puxar o saco, mas o Pedrão, eu falo pra eles, é a cozinha que melhor tem de merendeira. A merendeira do Pedrão, ela é simplesmente maravilhosa. Vocês têm os representantes do atrás de vocês. Acabei de perguntar para ela agora. Não fala na minha filha. É a aluna de lá. É aluna do Pedrão, quarto ano. Tem água lá pra beber? É outra. Todo dia eu pergunto para ela isso, o que você comeu no Pedrão? É verdade, não é? Todo dia. Então ela vai falando para mim o que ela comeu todo dia. Eu falo, né? E ela fala certinho o que ela comeu. Até o momento, de todas as escolas que eu visitei na gestão passada, que não foi muito, porque na gestão passada a gente não tinha autonomia, eu já expliquei isso aqui, o único remanescente do CAI da gestão passada sou eu. Então nós não tínhamos essa autonomia que nós estamos tendo hoje, né, de fazer falta, nós não tínhamos nada disso. Né? Então hoje eu pergunto para ela, de fato, a melhor cozinha de todas as escolas que eu fui é a Você melhor. é uma das melhores, porque eu conheço outras coisas. Gente, com relação à denúncia, tipo assim, que a Isis comentou, normalmente tem que ser pelo Disque Denúncia ou Disque C. Aí vai para o Ministério Público, mandam para a gente e a gente envia para o CAI. E aí os conselheiros do CAI, vocês marcam um dia para ir nesse lugar para ver realmente. Vocês não podem vocês chegar, vocês não têm o poder de polícia de chegar, me falaram essa denúncia, eu vou lá ver. Tem que ser tudo mediante documentado, tudo certinho. É o Disque C ou o Disque Denúncia, ou pode até ir lá na Casa dos Conselheiros, que a gente faz a denúncia e encaminha para os conselheiros. Porque se de repente fosse Eu penso que a gente, né, deveria fazer uma visita, né? Então, Mas porque existe vídeo, né? Beleza. Mas tem que ter Mas denúncia, até vocês não você têm o poder de polícia chegar e pode entrar. Não Então, mas pode, né? até uma outra, né, não vou falar qual, porque nós não colocamos, né? Mas era uma outra discussão que eu quero falar aqui, das nossas visitas escolares. Eu acho que nós temos que fazer pelo menos uma visita por semana em qualquer escola. Tá? Se tem, qual vai ser o procedimento? Tem que avisar o setor, tem que avisar a Casa dos Conselhos, tem que avisar o Ministério Público, tem que avisar quem tem que avisar. Nós avisaremos e temos que fazer a visita. Se a professora estiver aqui com a gente, muito bem, a gente combina com a Amanda e nós vamos, mas nós temos por obrigação nossa de fazer uma visita toda semana numa escola. Que na gestão passada não havia isso. É uma das coisas que eu mais reclamava, né? Que nós não tínhamos essa facilidade de fazer visita. Como hoje eu estou como presidente, então eu acho que nós temos que trabalhar isso. Seu Ernesto, tem que ver se está no regimento interno de vocês. Mas deve Mas o professor está falando, mas precisa pegar o regimento interno e vocês precisam dar uma lida para ver, para vocês não, tipo, Nada, eu acho que eu tenho fora da regimento. realidade, entendeu? Eu tenho um regimento. Então, eu eu olhar no o regimento. regimento também, lá Nós na temos página da prefeitura, tem lá, Casa da Conselho. Antes de vocês tomarem qualquer atitude, leiam a lei, por favor. Os conselhos da página Eu vou postar o regimento no grupo, acho que isso é bem bacana, que todos tenham acesso, que leiam, para ver. Porque assim, eu sou muito de lei, eu acho que tudo dentro da lei, o senhor faz parte, é que eu gosto
conta que é o defensor da lei, né? Então a gente tem que ir na lei. O que tiver dentro da lei, lógico que a gente, né, se organiza. Mas não vamos infringir Não, olha, tá aqui. Eu perguntei, uma das finalidades nossas é encontrar irregularidade se houver comunicar o FNDE, encaminhar ao Ministério Público ou solicitar o presidente da Prefeitura. Certo? Agora, quanto ao regimento interno nosso, eu não vi ainda. Mas eu vou ver. Ah, sim, isso está. Mas o regimento interno não prevalece uma lei federal. Certo? Então é isso. Essa lei federal também, a gente tem que ver como funciona, porque o regimento. Sobre a lei municipal, sobre o nosso município, que nós temos 65 mil habitantes em Mongaguá. Não adianta a gente pegar uma lei de Curitiba, hoje mesmo teve um conselho que nós mandamos um parecer para o procurador, e o procurador mandou esse conselho refazer todo o regimento, que não se ateu à nossa legislação municipal, então fazendo o regimento de Curitiba. Eu não vou te citar qual é o conselho, mas tem que ver isso daí, porque está dando muitos problemas. O pessoal está pegando outras legislações, mas tem que se ater na nossa legislação. Quanto ao Mas provavelmente a nossa legislação vai estar acompanhando a legislação federal. Provavelmente não vai divertir isso. Então, e o regimento também, ele sai de dentro da legislação. Não tem como você fazer um regimento aqui e a legislação não está aqui. Não é, doutor? É o que está acontecendo com os outros conselhos, que a gente está tendo que O regimento ele tem que estar vindo de dentro de uma legislação. Eu estou falando disso, né, não sou advogada, mas eu tenho um certo conhecimento, porque fiquei na direção de escola durante muitos anos, treinamento, então eu sei, não é, doutora, que assim. Às vezes a prática é melhor do que Não, sei, não é isso. O que eu digo, o que eu estou tentando explicar é o seguinte: o senhor, como advogado, vai dizer melhor do que eu. A prática, ela tem que seguir junto com a teoria. Eu posso implementar essa prática, né, criando, mas a teoria não pode ser fugir. Quanto a cardápio, alguém tem alguma dúvida? Sim. Agora, a Amanda vai mostrar para vocês, este cardápio ainda está vigente, a compra que foi feita de alimentos, de quando nós entramos, né? Porque todos sabem que antes da prefeita Cristina entrar, não se havia uma licitação de merenda feita. Então, foi feita uma licitação emergencial, que durou-se um tempo, e agora a gente já está com essa nova compra de alimentos aí em andamento também, né, na licitação. E assim que esses alimentos, né, a compra for efetivada, então existe um novo cardápio que a Mônica está passando para vocês, tá? Então esse daqui O cardápio da creche é fixo. Toda semana eles comem a mesma coisa, mas tem bastante variedade, se vocês perceberem. Agora do ensino fundamental, e o ensino infantil, cada semana a gente preparou uma merenda mais especial, assim, se vocês notarem. Cada semana vai ter um dia de uma merenda diferentinha. E é um diferente dentro da preconizado. possíveis, né? É o que a gente. Só para eu. E a Leija? É o mesmo cardápio? É o mesmo cardápio. Não muda nada, né? Não, é o mesmo cardápio dos dois. E aí, dentro dessas possibilidades de merenda especial, como a gente especificou, é basicamente uma possibilidade de uma preparação. Então, a gente colocou um macarrão oriental que se assemelha a possibilidade de um yakisoba, sem shoyu, sem as A questões. gente enviou um viradinão na carne, eles deu um nome para é um viradinho paulista, só que dentro, né, Das do questões possível. técnicas. A gente colocou o estrogonofe, que é uma questão de a gente colocar algo mais festivo, né? Hoje eles estão Mas perguntando, cadê o estrogonofe? A gente colocou pelo menos uma vez no mês. Eu amei que não tem leite no estrogonofe, então a minha filha pode comer. Sim, sim. Ela nunca podia comer E estrogonofe. é isso também é uma questão que é muito, que a gente fala, né? Atualmente na rede, e é uma das questões que a gente tem batido bastante nessa pauta de fornecimento de lanches, porque a gente tem uma prevalência de alunos tanto com intolerância à lactose, com celíacos, e também algumas questões de alergias, seja corantes ou demais outras questões alimentícias. Então, quando a gente pensa numa estrutura de cardápio, fazer um estrogonofe em si, a questão
vocês colocam no A gente. Nessa nova licitação está creme de leite. Sim. Mas temos o leite sem lactose para fazer o creme de leite dos intolerantes, né? Sim. Então é. Mas aí, por exemplo, Amanda, a minha já não eu poderia nem entendi. descer. Como é que você falou, falar, eu não entendi. Como é que é feito o leite? O creme de leite? Atualmente, hoje, nós não temos creme de leite. Então, nós fazemos com leite, extrato e amido. Aí cada escola faz. Não. Ainda A não. escola faz o seu creme de leite Cada dessa escola. forma. Nós temos essa opção de estrogonofe nos dias festivos. Efetivos. É uma possibilidade. Nós na Semana das Crianças é que eles esperam. A gente dá umas 3 opções ali e a escola escolhe o Então, mas melhor. parece que lá no Pedrão tem que estar fazendo constantemente, não é isso? Lá no Pedrão tem estrogonofe quase toda semana, não é? Quando nós feijoada, é estrogonofe. Na Páscoa teve estrogonofe. Na Páscoa teve, nas outras semanas Então, passadas. talvez seja, né? Não pode ser que seja. Na Páscoa foi Eles fizeram estrogonofe e um flan de cacau. E flan de cacau você fez na Páscoa. É o quê? É na Páscoa tem que Não. Esse é o cardápio. A pessoa vai criancinha para levar para casa. É. Na unidade, eles serviram o estrogonofe e um flan de chá de cacau. Tá. Ela falou. Isso é novo. Isso é das 7. Há 5 anos, né? Não vai ter estrogonofe novo na escola. Sim. Aí vai ser uma Aí questão. não é. Aí nesse dia já separa. Não, a gente sempre orienta. A tia separa só a carninha e ela come a carninha. Só que da última vez eles fizeram, acho que com amido de milho. Acho que foi Pra com engrossar. acho que foi com amido de milho. Ela estrogonofe. Mas eu faço, ela só come carne. Então pra ela, o estrogonofe dela é só a carne. Que é uma Mas coisa. pessoal agora ela tem essa opção, mas já aconteceu em outros anos de ser creme de leite. Ah, sim. E ela não podia comer, e nem lembrava de separar. Que é uma coisa que a Nós gente sempre orientamos a fazer igual uma questão, a fazer Até eu separado. falei com as meninas, dei a sugestão que na creche onde eu trabalhava, eles pegavam a foto da criança e embaixo da foto da criança, o nome, a idade, eles colocavam tudo aquilo que a criança tinha de restrição e deixava isso na cozinha. Então, na hora de servir a criança, a merendeira estava sempre atenta, né, pelo rostinho, que nem todas têm uma fluência leitora, né, então deixava lá no rostinho e ela olhava. Então, já sei que essa daqui não pode, por quê? Para não estar ofertando um alimento que não pode. Porque é uma das orientações deles também, né? A criança na seletividade, ela só come arroz e feijão. E foi algo que nós passamos lá no início da gestão, né? De sair foto que só tinha arroz e feijão no prato das crianças ou só arroz. Porque, infelizmente, tem criança que não come arroz. Não gosta, né? Então, quem vive a escola, vive todos esses problemas. Então, assim, tirar uma foto de um prato onde só tinha arroz, porque a criança só come arroz, e você colocar na rede pública, que na escola só tinha arroz, é uma Na rede vontade social, muito na grande, rede né? social. Na rede social. Porque vocês vão visitar a escola e vocês vão ver, tem criança que só come arroz e feijão. Tem criança que vai comer o feijão, e é assim. Embora, uma das coisas que eles relutem o tempo inteiro, coloca lá no prato um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, e não mistura a comida, né? Não joga o feijão em cima do arroz, porque ele vai comer aquilo que ele tem vontade. E um grande sonho nosso também, né, que está lá na compra, é que venha os recheios das crianças se servirem. Porque a escola, ela lida com a educação, né? Então, a educação também é educar para isso, né? E assim também evita, porque ele vai, na hora de pegar a comida, aquilo que ele vai querer saber colocar no prato de uma Deixa eu perguntar para a Amanda. Hoje vocês trabalham também com o projeto de fazer alimentação para o indígena? Indígena não. Ano passado nós tínhamos. A gente tinha comprado, né, no estado. Esse ano não mais. A prefeitura
no estado, então a comida que vai para as escolas do estado e da aldeia não é mais Não é assim feito. O Estado hoje ele tem uma terceirizada que serve comida para eles, entendeu? Não tem mais alimento, não utiliza mais a prefeitura, né? Eles terceirizaram, entendeu? E os indígenas também. É porque as escolas indígenas, elas se dizem respeito ao estado, ao município. Tem uma pergunta mais, gente? Os meninos querem falar alguma coisa? Não. Assim, gente, com relação às crianças que têm uma restrição alimentar, seria interessante que todas as escolas conversassem com os pais e pedir para os pais trazerem um aula com esse tipo de restrição. Então, a Roberta está aqui, mãe do noivado, a gente trabalha juntos. Então, eu sempre pedia para ela, Roberta, o Ian tem alguma restrição? Tem. Preciso de laudo, preciso de documento. Por quê? Muitas mães, muitos pais chegavam na escola e falavam, meu filho tem restrição alimentar. Cadê o laudo? Ah, eu não tenho. Então, para mim, não tem restrição. Exatamente, isso eu quero falar sobre isso. E assim, isso tem que ser muito bem explicado, muito bem adequado em todas as unidades. Para a gente não correr o risco de chegar no dia seguinte, ou posteriormente, e falar, meu filho tem restrição e a escola está oferecendo comida que meu filho não pode comer. Então, ela tem que se atentar muito nisso também. Por isso que eu falei que o interessante é que na cozinha tenha explicadinho ali, na frente da bebedeira, todas as restrições daquele aluno, que é para não errar mesmo, né? Porque no meio de tantos nomes servir comida. E outra coisa, está sempre renovando esses laudos. Tem que entrar na pauta da reunião de escola mesmo. Renovar sempre esses laudos. Fazer uma campanha dos pais. Hoje o que nós temos são laudos antigos e tem uns muito antigos. Muitos de anual de 3, 4 anos. Se a criança tinha uma alergia, pode ser que ela não tenha mais, que a criança desenvolve, vai evoluindo. Mesma criança continua na escola. Eu já recebi laudo que era uma declaração de própria mãe da mãe. Eu falei, não serve pra mim. Ela fez uma declaração no papel de própria mãe. Não, eu preciso do laudo. Então, isso deveria ser chamado a mãe, né? Ter feito o levantamento da secretaria e chamar a mãe para fazer um laudo novo. Né? Porque isso também. Mas é válido por quanto tempo? Um ano. Tem que ser um ano. Porque durante um ano pode se renovar um ano, ele tem garantia, tá? É isso. Então, eu acho que deveria ser feito, né? É um trabalho positivo, deve ser. Né? Como trabalho em escola, não deve ser, mas tem, se for necessário fazer, né? Como não é a grande quantidade dos alunos, não é a maioria, então eu já até anotei aqui, ó, para as gestoras estarem passando o comunicado para os diretores, né, para que todos peçam uma atualização. Não, eu acredito assim, que antes do ano letivo começar, daria para fazer isso. Fazer esse pente fino, todos os alunos. Na matrícula, quando eles preenchem, tem o campo de alergia. Só que não pede o documento, ele só pede para assinalar e assinar. Então, assim, tem aluno que tem alergia a leite, alergia a peixe. Quando entrou o peixe no cardápio, a gente teve que baixar todos os prontuários, não sei se aqueles estavam com a gente na escola, e ver quem era aluno que tinha alergia a peixe no prontuário, para poder recordar. E fez um trabalho de conversar, pedir para os pais, mas hoje é algo que a gente não pede no ato da matrícula. O pai assina que ele tem algum tipo de alergia, mas não tem laudo. Algo que pode ser começar a pedir junto com a documentação. Igual a gente pega lá. Tem peixe. Tem na licitação, não está aqui, mas Seria quinzenalmente, trocaria provavelmente. Muitas vezes a gente gosta Até porque junto à legislação tem o tipo de peixe que pode vir na alimentação, né? A gente consegue ter essa expressão Você ia falar, não, essa visão.
pode ter acesso aos itens e edições? No portal da internet. Um outro item interessante, a gente está sempre divulgando no portal da prefeitura. Lá existe uma parte que é portal de transparência. Assim que a compra é feita, lá tem o contrato, da especificação do que vai ser comprado. Aconteceu uma situação com meu filho na escola, né? Ele estava com. Você estava com. Só na caneta ali, né? Então, eu levei meu filho na escola, meu normal, quando foi fazer buscar ele, peguei no ônibus, faz 2 anos. E ele veio lotado, de bolinha, corpo inteiro. Passei direto para o hospital aqui na maternidade. Eu vou lá internar meu filho, falando que era intoxicação alimentar. O que eu tinha dado para o meu filho? Bom, eu estava no serviço. Meu filho fica na babá um período que estava à tarde nessa época. E eu falei, não, ele almoçou, foi para a escola, peguei assim, mas a você. Não, mas é que intoxicação alimentar. Vai ter que voltar lá na escola, lá no estudo. Aí eu falei, mas tem que voltar na escola, vai ter que comprar, pegar, né, fazer A gente não também. tem refeição, a gente Mas não tinha, na época, a Maria José, a arrogância toda. Na verdade, eu acompanhei esse caso. Tinha que falar com Mas esse estado no carro, de fato, não foi guardado a nossa nossa orientação. E aí, eu 3 dias lá no hospital internado, dando adrenalina no meu filho, quase para meu filho. Meu Deus. E eu só tenho ele. E aí eu fiquei Muito desesperada. próximo disso. Sim. Aí o que aconteceu? Aí foi quando eu conheci. Esqueci o nome. Namorada, conheci a mãe. Não, A Tati. A Tati. E a Tati fez um cardápio para ele especial, falando que ele tinha que comer uma tal de bolacha de arroz. E esse menino não come. Ele chegava em casa e falou assim, não dá para comer, não sabor de nada, eu não de nada, não pode. Eu pedi, porque eu não conhecia bolacha de arroz. Horrível. Horrível, ela fez um experimental Ela lá. trouxe lá para nós. Horrível. Mas olha, gente, eu vou falar por experiência como mãe, tá? A minha filha, a minha filha é alérgica a leite, ela não é intolerante, ela é alérgica à proteína do leite. É uma proteína que não pode ser transformada, igual a lactose. Então, assim, minha filha não pode comer bolo, minha filha não pode comer salgadinho, minha filha não pode comer nada que tenha um traço de leite, traços. Mas ela já nasceu assim? Já, eu Não, meu filho descobri, nunca teve nada. eu descobri com, tipo, quando ela entrou na fase de alimentação, ela começou a ter algumas coisas, a gente achou que era uma alergia vinha, uma gripinha, porque ela planejava o olho, começava a inchar. Teve um dia com 9 meses, eu fui parar no PS lá, porque ela simplesmente deixou a boca. Enfim, onde eu quero chegar nisso? Aí é difícil. A comida é muito ruim. Que não pode guardar nenhum tipo de alimento que não for o alimento da escola. Mas só que eu tenho conhecimento na escola de quem trabalha lá, eles guardam o que eles querem, eles mexem com a comida do celular pra dentro, eles ficam sem touquinha, eles não usam luva, entendeu? Então, assim. Esse é um trabalho, né, assim, que não é fácil. Eu digo para você. Não, eu até falei, desce. Se eu entrar no que você está dizendo aí, do Caio, eu vou poder entrar na escola para ver, porque meu filho vinha e falava, mãe, não, moça, um pouquinho. É uma bacia desse tamanho, você pega lá e pega uma escola. Eu vou falar para você assim, eu acompanho o trabalho dos meninos, porque aqui na CEDUC eu sou responsável da merenda, não sou nutricionista, mas sou responsável de acompanhar. E além da gente ter assim a questão dos pais muitas vezes não aceitarem algumas coisas, né? A gente também tem a questão do funcionário. Porque o funcionário, ele é um ser humano, né? Lá na casa dele, ele cozinha sem a touca, ele tem o esmalte na unha, ele usa o brinco, ele pega, e as pessoas não passam mal, né? Então, infelizmente, também é uma coisa, é uma cultura que a gente tem que criar. Como que a gente cria? No primeiro momento, eles fizeram esse ano a capacitação com as meninas, eles estão indo nas escolas, dentro muitas vezes das nossas dificuldades, uma vez por semana, a cada dia, orientando, fazendo, registrando. Todo o relatório que eles fazem nas escolas é enviado uma cópia para mim. Então, acontece alguma coisa, eu estou lá sabendo. Só que isso é uma coisa, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate quanto fura. Então, a questão da touquinha. Tem lugar que você entra, elas são muito caprichosas. Fica com um grampinho de roupa assim, o nome, eu falo isso porque eu venho de 2 escolas, da Creche L e da MF Vila Atlântica. Então, na porta da cozinha,
tem lá as toquinhas com o nome de cada um, para não ter que jogar todo dia uma toquinha fora. Então tem a toquinha da Jaqueline, pendurado lá. Se eu tiver, porque a gente não pode entrar na cozinha, mas às vezes existe a necessidade. Então, se eu tiver que entrar na cozinha, eu vou lá, pego minha toquinha, ela era minha companheira do Atlântica. Assim é na creche Eva. Conseguimos esse êxito em todas as escolas? Infelizmente não. Porque, como ela falou, né? Cada escola tem uma forma de funcionar. Qual o modelo de uma das escolas? Por parte das merendeiras, creio que sim. Né? A merendeira sim, mas sempre todo mundo entra na escola, né? Então, assim, também é um trabalho, eu vou dizer para a senhora, que a gente está meio que começando. Porque se isso fosse algo de regra, a gente não precisaria hoje estar falando sobre isso. Mas como não é na regra, então a gente está tentando. Só que não tem como a gente chegar lá e falar, se você não fizer, eu vou montar um processo administrativo como você. Não, porque ela também não é culpada, né? Porque se desde o primeiro dia que ela entrou, ela soubesse que era assim, ou tivessem cobrado dela que fosse assim, hoje a gente poderia tomar uma atitude mais drástica. Mas eu participei na gestão passada eu chamava as merendeiras e passava os pratos. Sim. Todo ano. A gente tá Passa, mas não tem um acompanhamento sobre Eu isso. na fiscalização que eu fiz, eu vi várias vezes merendeira, sem touca, um brinco, um de gel, eu chamei, não levei para frente, mas chamei a merendeira de lá, no cantinho que eu faço, né? Sim. E expliquei para ela. Né? Aquela falou, olha, eu sabia sim, você esteve lá na formação, não é? Então, também se faz necessária a nossa visita também para eles. Então, eu sou contra aquele negócio de ter um aviso prévio para a gente estar. Só que a diretora não está por dentro da escola. Então, Ela é convivente com tudo isso. Porque de verdade, eu tive em 2 reuniões de escola. Só espero terminar. Espera um pouquinho. Tá? Quando eu falo, eu espero um pouquinho e vai falar sobre bagunça aqui. Né? De forma bem grosseira, Gerson. Oi? Você já falou isso a segunda vez de forma grosseira. Mas não é educação que você faz isso. Mas tem jeito de falar com as pessoas, então Então, baixa um pouquinho a bola. então eu vou falar bem educado. Tá. Quando eu estiver falando, eu espero. Tá. Então, o que eu estou dizendo? Sem um aviso prévio, eu sei que não é possível, né? Acho que, segundo o regimento, não é possível fazer visitas sem um aviso prévio. Mas todo aviso prévio, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar tudo perfeito. Não? Então espero até que encontre. Entendeu? Então, agora depois falar, pode né? falar. Tá. Então, em defesa das diretoras, não existe isso daí em todas as escolas. Ela pode ter tido uma experiência ruim, eu entendo, mas, por exemplo, no início do ano, eu tive em 2 reuniões e a diretora fez um convite para que os pais estivessem. Então, não só o conselho, os pais estivessem visitando e verificasse a qualidade da merenda. É mais importante. Gente, e se existe um cardápio, eu tenho certeza que está sendo seguido. Meu filho, ele elogia demais a merenda. E a diretora está abrindo a porta, ela não fecha. E de repente aquela escola foi, né? Mas bem sem. E quantos pais de aluno vão? É isso aqui. Mas quantos pais de alunos vão na reunião do filho Também. para saber do desenvolvimento? Né? Mas os dois privados, eu penso assim, 2 privados, eles já compartilham, vamos dizer assim. Se tiver no ponto do ônibus, eu acho que essa troca de informação é muito importante. Eu fui lá na escola do Rodrigo, eu vi a merenda, né? Aí, mas a Jaque não tem tempo de ir, mas eu encontro com ela no ponto do ônibus, eu encontro em algum lugar, eu levo essa informação, né? Olha, a merenda lá na escola, o filho também estuda a menina, é excelente. Então, assim, eu acho que não vamos pensar em quantidade, vamos pensar em como nós vamos propagar o pouco que vai lá na escola, como você falou, a diretora abriu para isso, eu estou falando porque eu também já cheguei a abrir por causa de rede social, viu? De rede social falando que a comida da escola onde eu era diretora não prestava. Um pai foi na rede social me denunciar para o vereador.
E o vereador era da oposição lá, e foi isso daí. E eu levei, acho que mais ou menos, uns 10 pais, inclusive o vereador. E ele não quis comer, eu falei, não, o senhor vai me desculpar com todo respeito. O senhor vai comer. E o que eu quero dizer assim para o senhor Décio, que não precisa desse aviso que as coisas acontecem, porque o cardápio está aqui. O que pode acontecer, por exemplo, acontece alguma coisa, porque hoje a merenda ela chega na escola. Antigamente ela ia para uma central que fazia a distribuição. Hoje a gente só distribui de 15 em 15 dias aquilo que é estocado, arroz, feijão, macarrão. E na segunda-feira chega lá o pãozinho, na terça-feira as frutas e as verduras. Às vezes acontece, e eu acho que isso é uma coisa normal, do que integra vir e não chegar na terça-feira. Nós tivemos problema de ter a imigrantes fechada, não chegou na terça, não chegou na quarta. Aí naquela terça-feira não pagava. Aí eles são obrigados a avisar a eles, olha, como não chegou a carne moída, o que eu tenho é frango, então eu estou trocando a carne moída pelo frango. Eles avisam de imediato. Acontece no final de semana prolongado. Aí a banana que ficou ali, porque a gente tem que computar que essa banana só vai chegar na terça-feira. Então eu tenho que ter algum tipo de fruta para segunda. Mas aconteceu alguma coisa, aquela banana estragou. Então eles vão avisar, não estou usando a banana que estou usando hoje ou não. Entendeu? Porque tem frutas que a gente consegue colocar na geladeira. E tem frutas que a gente não consegue colocar. É muito bacana isso, porque se vocês olharem na parte de baixo do cardápio, a gente também coloca algumas orientações. Isso, tanto o porquê a gente pede, né, elas informarem. A gente faz um controle bem rigoroso em relação à parte da merenda. Então, uma das questões que a gente cobra bastante das unidades escolares é o fornecimento de fotografias, realmente para ver se está fazendo, né, a confecção correta daquele prato específico do dia. Então, sempre a gente deixa algumas possibilidades, isso que a Jaqueline falou, tendo essas orientações aqui embaixo. Dentro de uma safra, talvez a banana chegou em um processo mais de maturação, ou propriamente alguma questão aconteceu com a proteína, e o hortifruti, as verduras, ela pode ser substituída dessas possibilidades. A gente tem um segmento escrito do cardápio, até mesmo que é uma questão do Tribunal de Contas, que é algo que a gente precisa ter esse segmento correto. E por que não sou? Então, a gente... Nem fala, prepara como é que funciona. Por que não sou? Porque assim, hoje você está falando de substituir pela fruta, mas já chegou meu filho chegar em casa e fala assim, mãe, eu não tenho fruta. Entendeu? Então, quando não tem fruta, é viável? Então, mas você entende que a questão do suco, a gente não pode advir de suco que não seja talvez 100% fruta. Dentro de uma questão, talvez, um suco de maçã ou basicamente um suco de uva. Isso é 100%. Ele não pode ter adição de açúcares. Então, a gente precisa também fazer esse suco dentro das possibilidades com as frutas em si. Dessas frutas em específico que a gente tem no cardápio. Quando a gente fala uma contagem de fibras, de nutrientes em si, tudo isso é contabilizado também nessas frutas e legumes. Então, quando a gente pensa no fornecimento de suco ou a fruta in natura, é como eu falo, a nutrição ela não preza somente pelo que é mais fácil, ela preza pela uma educação alimentar nutricional, que é basicamente, dentro de uma fruta, o que tem mais possibilidade de fibra? O suco ou a fruta in natura? A fruta in natura. Então, a gente trabalha basicamente também com essa educação, porque talvez ele gosta do suco de melancia, mas será que ele tem conhecimento da textura, da palatabilidade, da melancia em si, que não é um trabalho estruturado? Então, o fornecimento estrito da fruta é realmente para a gente bater algumas possibilidades dentro desse cardápio. Mas quando não tiver a fruta, não pode substituir uma outra coisa, você pode comer uma comida. Porque poderia ser um suco. Pode ser um suco de soja, não pode ser suco de soja. Então, Mas olha, eu falar, suco de maçã. Já tem suco de maçã na escola. Mas eles não aceitam. Come a maçã, Mas eles não aceitam. quando você faz o suco, você São poucos que aceitam. Até porque a criança come na escola uma refeição, né? Eu acredito que em casa tenha suco. Sim. E eu espero que seja de fruta ou seja suco de pozinho. Mas, ó, Assim,
apesar que eles comam dia de festa, dia de... Eu sou uma professora que eu saí da meia da lei porque eu dava... Não para os grandes, não tem, né? Eu já sempre fiz Não, ia. Não agora. Antigamente tinha maracujá. Não, e a polpa, e a fruta. Elas faziam um gosto. Eu lembro que tinha no cardápio suco de maracujá, mas só um suco integral, era bom, mas Quando tem a fruta, tinha uma coisa que vocês iam Filho, já você deixou de comer. Não tem outra questão de não ter o líquido? Todos os dias na escola? Não, às vezes não teve, não. Qual dia, assim, como que não Porque tem? ele chega falando, porque eu pergunto o que ele comeu, o que ele fez, de atividade, hoje mesmo ele falou que foi a prova. É que eu falei, talvez não, possa até não ter tido na segunda-feira, porque a fruta chega na segunda, foi aquilo que eu expliquei. Se a fruta chegou na terça, na próxima segunda, por questão de temperatura, de alguma coisa, a fruta tem estragado. Não chega a fruta todos os dias, mas ela é pedido dentro do cardápio para todos os dias. Então a gente precisa saber Todo assim. dia ele vai comer melancia de segunda, na terça vai comer maçã, na quarta vai comer banana, Tem vai que comer macarrão comer e laranja, a fruta, eles descascam a laranja e servem Isso, a bandinha da laranja. É isso? Não, assim, a laranja atualmente, a gente colocou no A laranja é só no processo processo. licitatório. O que acontece? Quando é assim, as vendedeiras elas têm o trabalho de retirar da casca e elas cortam em formato de cursos. Então a criança vai ter essa autonomia realmente para comer os Podendo consumir bagaço. É a parte colorada. Tem uma questão também muito fundamental no quesito de não servir o líquido, o suco, e sim a fruta. Além desse ponto nutricional, também tem a questão de que o líquido a gente não deve consumir junto com o alimento na refeição. Ele atrapalha a digestão, atrapalha a absorção de nutrientes. Enche a barriga, Justamente, a criança toma o líquido e não come a comida. A diferença da alimentação na escola é que na escola vem através de nutricionistas. E elas aplicam isso de uma forma como se fosse uma dieta. Então a gente acaba não tendo o consumo do líquido justamente por essa É uma educação na nutricional. creche, quando chega, vou falar da creche, né? Chega lá o bebê com 8, 9 meses, entra na creche. Gordo, a coisa mais linda, que a gente não consegue nem carregar. Aí a tia dá o leite da creche é o NAN. Qual é a mãe que compra NAN pro filho em casa? Além de ser NAN, vem aquele leite gordo, cheio do quê? Engrossante. Elas falam, é que eu ponho engrossante. Aí a gente vai falar misericórdia. A bomba calórica é desde os 4 e 5 meses. Aí você vai oferecer um NAN. Já experimentou o sabor do NAN? Gordura. A vitamina é ruim, parece remédio. Aí o que acontece? Eles não querem mamar. Aí a mãe chega lá e fala, mas meu filho não está tomando leite. Lógico. É nesse tom que a senhora põe. É o leite integral. E o açúcar, a gente não tem para pôr. Aí a criança não come. Então, assim, a alimentação de casa, a nossa alimentação é uma. A da escola, né? Aí se a gente comesse essa guia da escola, Da escola é melhor, porque o meu filho nunca preferido da escola, porque em casa fica assim, em casa ele não come. Ele não come de jeito nenhum. Porque assim, o GP, não, perdão. Eu ia falar sobre essa questão que teve aquele frisou, né? A gente fala muitas vezes, até hoje eu estava conversando com a Priscila e a gente teve essa fala, né? Que o pessoal sempre comenta que comida de escola, comida de hospital é sonsa, né? Sem sabor, sem gosto, mas não é essa a questão. A gente fala bastante sobre essa questão da educação alimentar nutricional, porque a escola a gente precisa seguir certos regimentos. Em casa a gente tem aquela questão da cozinha afetiva, né? Ah, mas eu dei nunca morreu, eu dei nunca matou, ele aceita, ele gosta. A gente fala que principalmente esse trabalho deveria começar o seguinte: ele começa de casa e ele se estende principalmente para as creches.
Hoje a gente fala do cacau 100%, mas a criança, na primeira fase da vida, ela não tem essa percepção, não sabe entre sal e o que é açúcar. Então, o cacau 100%, ela poderia ter uma boa aceitabilidade. A gente fala até hoje para nós adultos, né, sobre a questão do café. Ah, eu adoço porque o meu cérebro ele se acostumou com doce. Mas se você tiver uma crescente de tomar todo dia e você treinar o seu paladar, você vai começar a aceitar. Essa é a questão. O paladar é totalmente Adaptável. Então, assim, hoje a gente tem essa questão, principalmente na montagem dos pratos. Dentro da questão dos penais e o FNDR preconiza, a gente precisa ter esse trabalho. Então, eu falo que também é um trabalho de repetição, é um trabalho de formiguinha com as crianças desde da questão da educação infantil. Porque a gente precisa, talvez, apresentar um alimento para ela ter conhecimento em casa. Por isso que na creche também tem bastante A Elvira acabou de comentar sobre essa qualidade, muitas vezes esse fornecimento de alimentos não tem em casa, e realmente eu falo, e a gente sempre conversa aqui no Gravar, infelizmente tem uma questão socioeconômica talvez um pouco abaixo, e tem crianças que muitas vezes, muitos gestores chegam em nós e comentam, o fulano ele não tem uma aceitabilidade com a mão, mas passou-se depois semanas, ele começou a ter essa percepção de cheirar, de tocar, tentar consumir, mas ele descartou um pouco. Para a gente isso é vitória. E isso é ciente na creche, porque quando você oferece a banana, todo mundo come. Todos comem. Mas se você for dar, por exemplo, um pedaço de melão, E o Ita, né? Da pitaia. A gente tinha Não tem gosto de nada em Não, casa. não tinha pitaia. Não tinha. Na semana da criança Sim, de foi um feito ano, trabalho. foi feito um trabalho e veio as pitaias muito cheias. E mesmo assim, na creche, foi uma pitaia para dividir para alguns alunos. Não foi uma pitaia por aluno. Uma prefeitura economizou. Eu ia pegar o pote de papo, eu era muito paciente de carga. E a outra que saiu bonita, né? Alguma coisa mais do cardápio, gente, para a gente falar? Esse aviso prévio que ele falou, eu também acho que isso deveria ser a gente entrar sem avisar. Assim, mas é bom. Mas a gente tem que estudar isso. Mas a questão, Lu, é que eu entendo o que vocês estão falando, mas mesmo que avise, é aquilo que eu estou dizendo para vocês. O cardápio está As pessoas são avisado. competentes lá. E as pessoas, não, as pessoas, é aquilo que eu ia dizer, as pessoas são pessoas. Aquela que não usa touca, vamos dizer, se não for usar, O mínimo tem que fazer o que faz Mas a hora. hoje vai vir aqui. E a nutricionista pode pessoal, falar claro, vai ter funcionário que vai por touca? Vai ter funcionário que vai por touca? Quem não põe touca? Não se preocupe que não é isso que vai mudar o ser humano. O ser humano é difícil de compreender algumas coisas, A né? gente liga com isso todo santo dia. Você tem que participar. Não, eu estou aqui na Seduc, mas eu trabalhei 13 anos por fora. Trabalhei 13 anos. Trabalhei 13 anos. Bom, eu acho que em Só relação participou da reunião. Né? eu acho que em relação ao cardápio está perfeito, né? Não. Conversar. Eu tenho Eu no me Conselho da para os Não, eu estou conselheiros. no Conselho da Alimentação. Eles tiraram, não tem ninguém agora. As manhãs estão todas nas escolas, tá? Desliga que passa então. Então, o que eu queria orientar os conselheiros, que joguem lá no grupo o que vocês querem discutir com o pauta, a dona Ofélia, e adequando e ajeitando. Sim. Tá? Porque além, hoje eu estou presidente, não sou, estou presidente, mas eu não tenho condição de ver tudo. Tá? Até botei na minha agenda lá que 48 horas antes eu tenho que mandar para o conselho a nossa reunião, fazer a pauta. Antes das 10 horas, tá? Antes das 10 horas, a gente mandar o dia oficial, se preocupar. Antes das 10 horas da manhã, coisa que eu não sabia disso, eu não tinha isso comigo, entendeu? Porque na gestão passada eu era vice-presidente e não sabia nada, o presidente menos ainda do que eu. Eu ainda tentava saber alguma coisa, o Luiz menos ainda, mas quem fazia tudo era a gestão passada, certo? Então hoje eu peço para os conselheiros, quer discutir alguma coisa, joga no grupo ali, está lá aberto, né? Pode ser até uma coisa relevante, pode ser, mas não importa, coloca lá, a gente discute se é possível ou não. Teve o caso do logotipo, até a Dani estava fazendo, o trabalho foi definido ainda. Não, já foi definido.
Sim, Foi já. Precisa trazer para a próxima. Né? Ela vai ter trazido agora para essa reunião, né? Foi definido, não foi? Foi, já foi definido. É para assistência. Não foi definido sim. Então, na É próxima o pedido reunião. Na colocado assim, próxima a vai vir tudo para que trazer para conversa, você. né? Sempre, então a minha cabeça boa, que não tem tempo para Já foi escolhido, agora só falta fazer, né? É por isso que chama conselheiros e conselheiras, né? Para a gente se unir e não deixar tudo na mão de um só. E a dona Ofélia, por exemplo, era secretária, mas não podia deixar tudo na mão dela. Não, mas essa parte do Paulo, eu posso. Sim, mas a gente pode fazer no programa. Isso, a sugestão é muito bom, né? Porque é um tema, né? Esse caso não é nossa área. Mas se quiser que a gente põe. Não faço parte. Não, mas pode dar ideia, né? Pode dar ideia, É isso, porque talvez a gente pode alguma coisa. A senhora, tem outra visão, talvez, que pode ajudar. Hoje o conselho está aberto, você está com o grupo aberto, o grupo se manifestar. Não é? Eu peço isso, porque não dá tempo de cada nós aqui, como conselheiros, cada um tem uma função diferente, não é? E às vezes eu vou ser sincero, às vezes eu deixo por última hora, Caio. Agora, hoje comecei a estudar o que a gente ia trabalhar. Porque é corrido, não é? Então eu peço, durante o mês, vai fazendo a falta e não fazendo mais nada. A gente estava perguntando aqui sobre a ata. Toda a gente vai assinar hoje a da reunião passada. Ah, já está para estourar, já mandei para estourar. Mandei faz tempo já. É que no caso na reunião, ou a gente faz a leitura. Já foi autorizado. Já foi até posto, já Na última reunião, a dona Ofélia leu a reunião anterior. Aí nós tínhamos que assinar. Aí essa reunião seria a leitura da reunião anterior. Até eu não quero só. Tá. Então eu já fui na casa do conselho, já assinei a ata. Mas a gente não fez a parte. Oi? Não, as atas. Não, a leitura. Só um minutinho. Pessoal, só um minutinho. A ata eu mandei para o seu Décio no dia 26 de março. Eu mandei para casa do Eu já, olha, se quiser que eu leia. É bom, não é bom colocar. Eu vou colocar no grupo, tá, gente? Já está tudo aqui, tudo certinho, bonitinho. Eu mandei no dia E sempre 26. que você manda para o Décio, manda Vou colocar no grupo, tudo bem. Não tem problema de colocar no grupo, né? Posso encerrar? O seu Décio encerra. Olha, então vamos encerrar essa reunião de hoje, tá? E aí depois a gente continua discutindo qualquer outra coisa que tá bom? E outra coisa, eu vou postar